de forma a impactar a vida, o coração, a família e os caminhos de todos vocês. Aleluia. Eu estou dando esse curso, né, de liderança lá para os irmãos, lá na Vila Esperança, e já é o segundo curso que eu estou dando lá, né? Só que lá não é que nem vocês aqui, que é o projeto a longo prazo, né? E sim, são alguns cursos rápidos que eles me pediram. E ontem, quando terminava a aula, eu conversava com o pastor lá, né? Inclusive ele é cunhado da irmã Leila, irmão de Santo, pastor Miro, né? E eu falava isso para ele, né? Porque a proposta agora lá é um curso de liderança. Eu estou falando sobre a arte de influenciar pessoas. E eu falei para ele, eu disse, olha, curso de liderança, pastor, tá cheio por aí. Curso de liderança até de graça você faz na internet. Curso de liderança hoje em dia qualquer um dá, ainda mais com a popularização da internet pela questão da pandemia. Só que a questão é a seguinte, a questão não é o conteúdo, mas sim o ministrante, né? Paz, bem-vindo. Então, você pode ter um curso de liderança, né? Com o cara assim que tem o melhor conteúdo do universo, mas de repente, como eu tenho visto muito isso, né? Ele nunca liderou ninguém. Então o que mais tem hoje em dia por aí é gente assim, sabe? A gente dando curso de liderança que nunca liderou ninguém, dando curso de capelania que nunca fez capelania com ninguém, dando curso de ministério pastoral, mas nunca cuidou de igreja, entendeu? Quer dizer, e às vezes, né? O que ilude as pessoas nessas propostas é a marca, né? Ah, mas esse é do ministério, não sei das quantas, de São Paulo, de Nova York, da Europa, né? Mas isso aí é meio que nem roupa do Brás, né? Vai lá, né? Roupa do Brás é assim, né? Nada contra, viu? Quiser me dar a roupa do Brás, eu uso. Mas roupa do Brás, quem fez compra, ela sabe, é assim, né? Quer dizer, é roupa feita em fábricas populares e eles costuram a etiqueta lá da Nike, da Adidas, né? Enfim, de marcas famosas, né? E aí você vai lá e compra uma roupa dessa. Então esses cursos é assim, entendeu? Quer dizer, é alguém que está com uma etiqueta apenas, costurando nos outros e vendendo aquela etiqueta. Você sabe, uma roupa assim não é vendida pelo pano, mas sim pela marca que ela diz ser, né? Então eu falei isso para o pastor Miro, eu digo, olha, eu estou dando meu curso de liderança, só que eu lidero igreja há 25 anos. Então tudo que eu estou falando aqui, eu vivi e vivo, né? Curso teológico, né? Você sair, meu irmão, vocês entrar na internet, né? Vocês aqui pagam uma mensalidade. Tem curso de graça na internet de teologia, entendeu? Só. Oi? Não, eles cobram, né? Que sempre tem uma pegadinha, né? A verdade é assim, ninguém dá nada para ninguém. Essa é a verdade, né? Então sempre tem uma pegadinha. Mas independente disso, né? Aí você vai ver. O cara está ali ministrando um conteúdo, mas ele nunca passou aquelas situações ali. Paz, bem-vindo. Amém? Paz. Ele nunca passou aquilo ali, né? Então essa é a diferença, né? Eu sempre falo isso para o pessoal, né? Qual é o diferencial do nosso curso aqui? É que eu não estou pregando uma teoria, eu não estou ensinando uma teologia teórica. A teoria está aí na apostila, no slide, tal, mas eu não estou ensinando uma teologia teórica para os irmãos. Eu estou falando de coisas que eu vivi, vivo
E acontece na minha vida, na minha família, no meu ministério, no meu dia a dia, né? Curso lá de liderança, não estou falando de coisas que eu falo para eles, né? Eu não li isso aqui num livro, eu posso usar fontes bibliográficas, como eu uso até no material de vocês, várias, né? Mas acima e além disso, eu digo lá para eles, né? Eu já passei essas coisas, né? Então, a gente tem uma autoridade para falar, porque são coisas práticas, né? E eu não sei vocês, mas, aliás, até sei vocês, porque senão nem estariam aqui, né? Mas eu entendo isso. Eu não tenho interesse em fazer um curso com um cara que é só teoria. Você vai ver a vida do cara, o dia a dia do cara, ele está te passando um conteúdo, né? Hoje o que mais tem coaching, né? O que tem de coach que não comanda nem a própria família dele, mas é coach, né? Não comanda as finanças dele, mas é coach, né? Então, nós vivemos uma geração que tem essas contradições, essas esquisitices, né? E às vezes as pessoas se iludem com isso aí, pessoal, tá? Então, página 44, hoje nós vamos falar da ressurreição, né? Essa doutrina tão tremenda. Eu vi hoje na internet um livro sobre a ressurreição que eu estou querendo baixar para botar o PDF lá para vocês. Eu não tive tempo de baixar ele, né? Que para variar eu estou até aqui de serviço. Mas vocês viram que eu botei uns comentários lá para vocês do Hernandes Dias Lopes, né? Excelentes comentários. E esses materiais assim em PDF que a gente vai passando, mesmo que você não leia agora ou não use agora, né? Baixa lá, cria uma pastinha no seu computador ou em algum lugar e vai armazenando, guardando essas coisas, né? Isso tudo é material útil, né? Um dia você precisa trazer uma palavra para a sua igreja, para a sua célula, para o seu grupo, você precisa consultar um comentário bíblico, alguma coisa, tem um material ali, né? Hoje mesmo eu ajudei um rapaz que vai ter que dar uma palavra para o seu grupo de jovens amanhã, e ele precisa falar sobre a parábola das 10 virgens, né? E aí eu peguei lá um pedaço do meu curso sobre parábolas que fala disso, né? Mandei para ele, né? Digo, ó, dá uma estudada nisso aqui que eu acho que vai te ajudar, né? Bom, então ressurreição. Lá em Lucas 24, 5 ao 7, nós temos um texto que diz o seguinte, vamos ler ali juntos. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Amém? Então, esse texto aqui é o momento que as mulheres, né, vão lá no túmulo de Cristo e recebem a notícia ali dos anjos, né? E é interessante que os anjos lembram elas do que o próprio Cristo havia dito. E o que ele já havia dito várias vezes, inclusive, né? Que ele necessitava de ser crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitaria. Amém? Esse é o papel dos anjos, tá, pessoal? Os anjos, eles são mensageiros, né? Para servir a igreja. Muito cuidado com isso aí, tá? Porque assim, às vezes eu vejo também uns crentes assim, não sei se você já viu esse pessoalzinho na igreja, né? Aquele pessoalzinho que é muito fissurado em anjo. Já viu, gente? Assim, tudo é anjo. O anjo falou, o anjo desceu, o anjo subiu, o anjo apareceu, o anjo sumiu, o anjo isso, o anjo, tudo é anjo, né? E às vezes parece que meio que inverte a ordem das coisas, às vezes parece que é meio que eles que servem o anjo ao invés do anjo servir eles. E a Bíblia ensina, né, que os anjos são espíritos enviados da parte de Deus para servir a igreja, não o contrário, né? E outra coisa, né, anjos, aliás, qualquer ser
né, do mundo espiritual, sempre vai estar alinhado com a Escritura, sempre vai estar alinhado com a palavra de Cristo. Você vê que os anjos aqui vêm e relembram o quê? O que Cristo havia dito. Amém? Então assim, quando é que eu vou saber, né, se o anjo é de Deus ou não é? Simples, basta você ver o conteúdo do discurso dele. Se é um discurso meio esquisitão, assim, com relação ao que está escrito na Bíblia, meu irmão, pode repreender o Satanás que vai aparecer, porque tem anjo que se finge, tem demônio que se finge de anjo, né? Então aqui é o caso, ó, são anjos autênticos, porque eles relembram o que Cristo havia dito, tá? Então a ressurreição já fazia parte do roteiro. Vocês percebem que Cristo já estava avisando os seus discípulos que aconteceria a ressurreição, né? Mas é incrível, porque o pessoal tem que ver para crer, né? Só quando eles viram o sepulcro vazio é que realmente eles levaram aquilo ali a sério, né? E o Tomé ainda, que era um pouquinho mais incrédulo, né, ainda quis tocar as feridas, né? E ainda tinha uns outros acreditando numa conversa aí que estava circulando, que o corpo de Cristo tinha sido roubado. Tinha gente, viu, dentre os próprios discípulos que estavam embarcando nessas histórias aqui, tá? Será que não é por isso que a parte lá dos judeus ainda não acreditam que Jesus era o Messias? Será que não ficaram? É que assim, houve um complô, né? Houve um complô com a autoridade romana, né? No sentido de propagar essa fake news. Aí, ó, já tinha fake news, né? Que os discípulos vieram à noite e roubaram o corpo dele, né? Inclusive aquele filme, vocês já viram o filme Ressurreição? Aquele filme ali mostra bem esse negócio aí, né? Que o centurião lá, quem não viu, veja, né? Ressurreição, não, o centurião lá, ele chega até ir procurar na pilha de cadáveres lá, até os caras meio podrão lá, né? Que já tinham sido ressuscitados, manda procurar lá para ver se achava o corpo dele, né? Então, isso é uma fake news que foi propagada, né? Em parte também por temor das autoridades judaicas, que após a sua morte ele se tornasse mais poderoso até do que em vida. Tá? Tem algumas pessoas, irmãos, que após morrer, eles se tornam mais fortes até do que quando estavam vivos. E Jesus é o exemplo maior disso, tanto é que nós estamos aqui influenciados até hoje, né? Então as autoridades judaicas tinham muito medo disso aí pela questão de Roma, né? E Roma também não queria que isso daí acontecesse. Por quê? Porque a Judéia, você sabe muito bem, eu já falei várias vezes aqui, é aquele caldeirão, aquele lugar confuso e esquisitinho do império, né? Tanto é que Roma já estava assim com eles, e chegou lá o ano 70, entraram lá e destruíram, mataram todo mundo, né? Não era fácil lidar com os judeus, lidar com a Judéia, né? Então, um negócio desse daí. Então há meio que um complô político-religioso ali para propagar esse negócio, né? Você vê, tem um relato até também que os guardas ali que estavam no sepulcro, né? Tem uma queima de arquivo ali, né? Tem uma queima de arquivo que acontece ali. Mas o fato é que a ressurreição aconteceu. Tem um monte de material falando sobre a ressurreição. Eu aconselho vocês a estudarem alguns materiais sobre o Sudário de Turim. Tem um livro, eu tenho esse livro lá em casa, até esqueci de trazer hoje. Tem um livro que eu ganhei até de aniversário uma vez, acho que foi da pastora Doni, sabe? Ela tem esse bom hábito de me presentear com o que eu gosto, né? Agora na Páscoa ela me presenteou com um comentário de Marcos. Ela não sabe, mas ela me presenteou, né? Porque eu comprei no nome dela.
e depois informei. Eu comprei e informei. Disse assim, comprei e falei assim, você está pensando em me dar alguma coisa de Páscoa? Tô. Como é que você sabia? Não, porque você já deu. Você já deu. Eu fiz com o Fábio, comprei o relógio pra ele, né? Aí chegou o dia de pagar, eu falei, amor, dá o dinheiro dele pagar o relógio. Eita! Então tem um livro que chama-se O Santo Sudário e o Segredo da Ressurreição. Eu vou ver se eu acho até que eu tenho PDF disso aí também. Eu vou botar no grupo se eu tiver. Vocês me lembrem, tá? Porque o sudário é uma coisa muito interessantíssima. Eu estudei muito sobre esse assunto. Ele é muito e o segredo da ressurreição, né? Tem muita polêmica em cima disso. Tem gente que diz que ele é uma falsificação feita por monges na Idade Média, mas eu estudei bastante esse assunto, tá? E eu me convenci da autenticidade dele. Eu de fato acredito que o sudário é autêntico, e sendo autêntico, ele é a prova física da ressurreição de Jesus. Tá? Tanto é que a Igreja Católica guarda isso a 7 chaves, né? Ele não fica exposto permanentemente lá na Igreja do Santo Sudário em Turim. Ele é exposto em alguns períodos. Então tem alguns períodos, alguns anos específicos que eles põem lá, expõem e daqui a pouco já recolhem aquilo ali, né? E é interessantíssimo. Um dia eu vou falar mais detalhadamente sobre isso, tá? Mas eu me convenci que ele é autêntico, que ele é uma prova material da ressurreição do Senhor. E essa ressurreição, ela tem um propósito, né? A vitória de Jesus sobre a morte é o que fez toda a diferença na história da humanidade. Outra coisa, não confunda ressuscitar com reviver. São coisas diferentes, tá? Porque assim, antes de Jesus, teve um montão de gente que voltou à vida, né? No Antigo Testamento tem gente que voltou à vida. Aquele cara lá que o corpo do profeta Eliseu, né, encostou nele, o cara voltou à vida, né? Ali o próprio Jesus trouxe um monte de gente de volta à vida, né? O filho da viúva de Naim, o Lázaro, a Tabita, né? Só que assim, qual é a diferença? Os que foram trazidos à vida, tanto no Antigo como no Novo Testamento, eles reviveram, mas um dia eles morreram de novo, né? Lázaro voltou, mas um dia ele morreu, e morreram de morte natural, né? Agora, a ressurreição não. Quem ressuscita nunca mais morre. Então essa é a grande diferença. Por isso que Jesus é a primícia, né, ou o primeiro da ressurreição. Quer dizer, antes dele, ninguém voltou à vida e permaneceu eternamente vivo. Todo mundo, muita gente até voltou, mas depois morreu. Anos depois, meses depois, sei lá, né? Porque aí o relato bíblico não dá esse tipo de informação, mas um dia morreram, né? Agora Jesus não. Ele volta à vida, ele ressuscita, né? E ele é até assunto aos céus, né? E ele nunca mais, aliás, na verdade, teoricamente ele morreu, porque vocês sabem, né, que essencialmente ele é Deus e Deus não morre. Por isso, cuidado com as palavras dele, né? O Filho do Homem dá a sua vida, eu já falei bastante disso aqui, dá a sua vida para depois tomá-la de volta, né? Porque se você olhar então Jesus na perspectiva, né, humana, sim, de fato ele morreu, né? Mas na perspectiva da essência, da divindade, Deus não morre, né? Então é a vitória do Senhor, né, sobre a morte. Aí você diz assim, mas por que é tão importante, meu Deus do céu, provar por A mais B no mundo físico, no mundo espiritual, que a morte pode ser vencida, que a morte foi vencida? Por que é tão importante isso? Porque a morte, né,
é o sintoma principal, é a evidência principal do pecado, da queda do homem. Então, quando na ressurreição de Cristo a morte é vencida, tipo assim, é a cura para a maior e pior doença de toda a humanidade, né? É a evidência que a cura para o pecado do homem foi achada, foi aplicada, foi estabelecida. Amém? Amém. Nós poderíamos dizer, né, que se a cruz, né, é a vacina, estamos falando tanto de vacina ultimamente, né? Se a cruz é a vacina contra a doença mortal da humanidade, que é o pecado, né, a ressurreição é a evidência científica. Amém? Então há uma evidência no mundo físico e no mundo espiritual que a cruz é eficaz, que o pecado foi suplantado, derrotado, vencido, morto em Cristo. Amém? Anota aí, tem um sermão, isso aí vocês acham de graça na internet. Tem um sermão de um pregador puritano lá do século 17. Anota aí, a morte, da morte, na morte, de Cristo. A morte, da morte, na morte de Cristo. Anota o autor desse sermão, John, J-O-H-N, John Owen, O de ovo, W-E-N, John Owen. John Owen é um dos maiores pregadores puritanos do século 17, tá? Esses homens eram gigantes na fé, né? Eram homens de um contato profundo com a Escritura, eram homens de uma vida devocional intensa, né? Eram homens que muitas vezes chegavam a passar 8, 10, 12 horas em oração, tá? E são os chamados puritanos, são os pais espirituais fundadores da nação norte-americana, né? Então, Joe Owen, Richard Baxter, quem mais? John Wesley, George Whitefield. Muda um pouco a época que eles viveram, mas toda vez que você ouvir esse termo de puritanos, você pode ler, pode comprar o livro, que é bom. E esse é um sermão. Eles pregavam como eu prego hoje, tudo escrito, né? Tudo escrito, né? E o bom disso é que eles morreram já há alguns séculos, mas as mensagens ficaram, né? Então tem uma editora chamada Publicações Evangélicas Selecionadas, a editora PES, que é especializada em publicar livros e obras desse período da história da igreja, dos puritanos. No nível intermediário, quem for fazer, nós vamos estudar a teologia puritana, tá? Vai ter uma matéria que eu vou entrar nisso daí. E eles são tremendos, tá? E o John Owen trabalha muito essa questão da ressurreição, da morte e da ressurreição nesse sermão dele. Bom, então tá ali, ó, ressurreição é a certeza para nós, né? Se o Senhor ressuscitou, né, também é a prova que nós nele ressuscitaremos, porque ao discípulo basta ser como o seu Senhor. Uma coisa esquisita, né, é se o que acontece na vida do discípulo
não tem relação nenhuma com o que acontece na vida de Cristo. Aí está uma coisa meio estranha, você tem que ficar preocupado, né? Então, por exemplo, perseguiram o Senhor, né? Você é discípulo? Sou, então vão te perseguir, né? Zombaram do Senhor, você é discípulo? Sou, vão te zombar, né? Maltrataram o Senhor, você é discípulo? Sou, vão te maltratar, né? O Senhor, deixa eu falar um pouco de coisa boa também, né? O Senhor tinha um relacionamento, né, profundo com o Pai, né? Você é discípulo, então você também tem. O Senhor tinha um acesso ao Pai, né? Você é discípulo, então você também tem. Agora, se eu digo que sou discípulo, mas não experimento nada dessas coisas aí, está meio esquisito esse negócio, né? Porque o filho, ele tem as semelhanças do pai, né? Se a minha mulher parisse um filho com a cara de um japonês, alguma coisa está errada nesse negócio. Não seria seu. Não seria meu. Né? Então tem muito crente por aí que muitas vezes está andando espiritualmente com a cara de tudo quanto é jeito, menos com a semelhança de Cristo. Então está meio esquisitão essa filiação aí, né? Tem que ver isso. Bom, olha o que o Ironside fala ali, né? A professora Ellen gosta de citar alguns teólogos. A ressurreição do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo é a base da certeza que temos de que viveremos novamente em nossos próprios corpos ressuscitados. Diz o Senhor Jesus: porque eu vivo, vós também vivereis. Então quem é que te dá a certeza que você vai ressuscitar? O próprio Jesus. Somos ensinados que, assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Olha que coisa tremenda, né, pessoal? Glória a Deus. Todos os seres humanos receberão uma nova vida após a morte. Isso não quer dizer que todos serão salvos, mas que todos após a morte receberão a ressurreição. Alguns para a vida eterna e outros para a morte eterna. Cuidado aqui, outra diferençazinha. Não é só você que vai ressuscitar. O ímpio também vai. Tá? O ímpio também ressuscita. Só que a ressurreição dele é uma ressurreição para receber o juízo, o veredito e o castigo. Essa é a segunda ressurreição. Isso, né? Isso, segunda ressurreição. Na nossa linha teológica, porque há controvérsias, tem linhas teológicas que dizem que vão ressuscitar ao mesmo tempo, ímpios e, tá? Mas aí são outras perspectivas dentro da escatologia, né? Não vou ficar entrando que não é o tema aqui, mas a maioria acredita dessa forma em que você colocou, irmão. Então, dentre os quais eu também, né? Então olha ali Daniel 12:2, muitos dos que dormem, vamos lá? Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Inclusive, quem acredita que vai acontecer tudo ao mesmo tempo se fundamenta bastante nesse versículo, porque, de fato, se você olhar assim meio por cima, o versículo dá essa impressão, né? Que todos os que dormem, ou seja, estão mortos, sepultados, ressuscitarão. Então ele dá essa impressão que vai acontecer simultâneo isso, né? Uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Mas como nós sabemos que é errado você construir todo um raciocínio teológico em cima de um versículo isolado, né? Então nós não vamos entrar por esse caminho aqui, tá? O objetivo do versículo não é mostrar o tempo em que isso vai acontecer, se vai ser simultâneo ou não, mas mostrar que acontecerá uma ressurreição tanto para justos como para ímpios. Esse é o objetivo do versículo, tá? A ressurreição de Cristo também é garantia de que o pecado foi vencido na cruz de uma vez por todas.
Então assim, Deus já lidou com os nossos pecados. Amém? E nós temos que lidar com eles. De que maneira? Né? Entendendo que eles foram atribuídos ou imputados a Cristo. Amém? Então isso é uma outra coisa que a gente vê muito hoje em dia por aí. Quando eu falei de salvação, eu mostrei para vocês evidências bíblicas da certeza da salvação, né? Tem gente que tem esses grilos na cabeça, né? Mas será mesmo que o meu pecado foi perdoado e tal, né? Ora, se não tivesse sido, ele não teria ressuscitado, né? Então, o pecado foi vencido na cruz, né? E quando a cruz é aplicada, a obra da cruz, a vida de alguém, né? Então o pecado sim é perdoado. A morte foi vencida e nós que éramos culpados, condenados à morte, agora somos livres. Amém? Então olha ali, Romanos 6, 8 ao 11, pessoal. Vamos ler juntos aqui. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, aqui Paulo está mostrando claramente como devemos de nos considerar, né? Mortos para o pecado e vivos para Deus. Perceba que é você quem se considera. Era o que eu ia falar, pastor. Uma vez que você não crê, você não que teu pecado, você não acredita, você não crê também na morte e na ressurreição. Exatamente. Uma vez que eu falo assim, não, meus pecados não foram perdoados. Sim. Quer dizer, e uma vez que eu aceito e creio e vivencio isso, fica aí, né, a minha crença até que ele vem. Embora, claro que muitas das vezes a gente vai falhar, né? Sim. Mas eu creio que ele já levou. Sim, claro. Então, você vê... Nós comentávamos na aula passada sobre isso. Sim. Você vê que todas as coisas da fé, elas têm a contraprova, né? Elas têm a contraprova, quer dizer, se eu não consigo acreditar que o meu pecado foi perdoado, né? Então, no fundo é sinal que eu não creio, porque... Quer dizer, o que vocês estão começando a perceber, na verdade até já perceberam, mas às vezes a gente percebe, mas não verbaliza, né? Não fala. O que vocês estão começando a perceber é o quê? Que a salvação, embora ela seja um processo composto de várias etapas, né? Mas essas etapas elas não são separadas. No sentido que eu vou experimentar só isso aqui, mas aquilo ali não, né? Quer dizer, ou você tem o pacote completo, ou você não tem nada, né? Porque não há como, afinal de contas, uma coisa está vinculada com a outra, né? E uma coisa é contraprova para a outra, né? Então, consideremos-nos mortos para o pecado, né, pessoal? E vivos para Deus, e glória a Cristo aí por sua ressurreição. Olha ali, a ressurreição nos leva para a salvação eterna. Então esse sempre foi o propósito, né? Quer dizer, ela é esse, vamos dizer assim, esse marco, né? Esse marco, esse ponto de partida, né?
para uma qualidade de vida espiritual e física, porque ela é física, né? Eterna. Tá? Então, aonde começa a vida eterna, se alguém te perguntar? Né? Começa na ressurreição. Né? Boa pergunta essa, né, Cris? Onde começa a vida eterna? Né? A maioria das pessoas vai dizer, não, começa na cruz. Não, na cruz começou a tratar com o teu pecado. Mas começa na ressurreição. Bom, então Jesus estava morto no sepulcro pelos nossos pecados, e quando ele ressuscita ao terceiro dia, ele também nos chama para fora do nosso sepulcro de pecados, nos oferecendo a sua ressurreição. Então perceba que aquele sepulcro não era dele, era seu. Entende, irmão de Santi? É por isso que você vai lá como você foi e está lá a placa lá, né? Ele não está aqui, ele ressuscitou. He's not here because we rely. Vendo? E foi lá com a camiseta da nossa escola. Tem foto, está registrado. Né? Quer dizer... Quando você senta lá, qual que é a sensação? Pastora, eu tenho até um testemunho a esse respeito, porque eu levei um caderno, todo ponto que parava eu marcava. Mar da Galileia, Rio Jordão, mas quando eu entrei no túmulo de Jesus, e tem um detalhe, tem 12 locais lá, e Jesus. Se ia perguntar qual que você foi. Exato, eu fui no verdadeiro, né? Verdadeiro. Porque tem um que é dentro da cidade velha. Dizem que foi ali, mas eu não senti absolutamente nada lá. Sim. Nada. Mas quando eu cheguei perto do Monte Caveira e entrei no túmulo, me deu um branco. Me deu um negócio assim, apagou. Eu entrei, eu não sabia o que falar dentro do túmulo, eu falou palavras. Eu esqueci de marcar tudo no caderno. E o que aconteceu comigo? Eu não marquei nada. Eu vou morrer o que tinha que ser marcado. Você fala ali perto do jardim, né? Isso, tem o jardim, tem o Monte Caveira, e tem ali o local de Moinho. O Getsemane, prensa. Tinha um óleo lá. Sim. Então tem um jardim bonito na frente. Eu entrei 2 vezes. Eu fui naquele dia, o último a entrar no túmulo. Porque eu entrei quando a pessoa chegou, e na hora que todo mundo foi embora, a gente foi o último. Eu falei com o padre, se der possível, dar mais um mensagem. Ele falou, eu quero. Fui lá, entrei de novo, falei umas palavras, sozinho, mas mesmo assim, foi algo marcante na minha vida. Olha isso. Sim. Porque eles batem na tecla que o outro, você falou que está na cidade velha, porque em cima foi construído lá com os belenos, porque a tela eles acham que é aqui, né? Sim. A tela. Mas é enorme, pátio na frente, e o pessoal fica ali assim, berrando, gritando, coisa de louco. Então, eles veem uma pedra, aquela pedra, pastor, segundo o historiador que foi com a gente, o Shalom, ele falou que aquela pedra estaria com os caras 200, 300 anos. Nossa. E o pessoal chega, berra, grita, pula em cima e quer pegar na pedra e passar. Eles acham que a pedra é que fechava o sepulcro. Não tem nada a ver. Tem nada a ver. O próprio relato diz que ele foi crucificado fora dos portões. Então o sepulcro não pode ser dentro da cidade. Sim. Agora, por que ele não está mais aqui? Esse é o meu ponto aqui nessa. Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Por que ele não está mais aqui? Não é só porque ele ressuscitou. É porque aquele sepulcro não é dele, é teu. É meu. Então o que ele vai estar fazendo num lugar que não é dele? Entendeu? E por que tu sente isso? Porque na verdade esse lugar, ele é um portal no mundo espiritual. Ele une uma dimensão espiritual com o mundo físico. Ele une céus e terra, aquele lugar ali. Então o que acontece? Quando tu entrou ali, tu estava entre 2 mundos. Entendeu? E aí os sentidos são alterados, pode ter certeza disso. Uma tremedeira, uma coisa assim estranha. Eu vi um documentário muito espetacular sobre isso, que
Jorge assiste, a gente assiste muito aquele Brasil Visto de Cima, daí já vem o Rodrigo Ruas, aí já vem um casal que viaja, e daí já veio esse outro também, que ele estava sozinho também, e ele lá em Jerusalém, ele pegou todos esses detalhes, assim, muito interessante, muito interessante. Sim. Naquele Globosat, tudo mais, né? Muito bacana. Aí ele mostrou esses dois sepulcros lá e contou todos os detalhes também, né, porque que eles acham que é um lugar. Mas muito interessante, muito legal. Sim. E o pior, pastor, de tudo é o seguinte, que as pessoas vão mais no templo dentro da cidade velha. Porque eu acho que as pessoas precisam mais de algo materializado, né? Querem ver alguma coisa. Né? As pessoas parecem que assim, que isso É que uma coisa que a Igreja Católica percebeu há muitos séculos, né? E isso nos falta, esse feeling, isso nos falta. Eles perceberam que esses lugares são portais espirituais. Então o que eles fizeram? Eles dominaram a maioria deles. E como é que a Igreja Católica Romana domina? Estabelecendo um templo deles ali. Então tu pode ver, né? Quase todos os sítios considerados santos são sítios arqueológicos, mas quase todos eles têm uma igreja em cima, para demarcar o território. A casa da história de Pedro, a construção enorme, parece um disco voador, onde Jesus nasceu. Sim. Tem um templo subterrâneo lá embaixo. Sim. O cenáculo. É o cenáculo, onde a casa de Maria, uma pedra no chão, um templo enorme, assim. Sim. E as pessoas chegam ali e ficam encantadas com ele. Sim. As construções com a beleza, e de fato é bonito. Sim. Mas é mais do que É, muito mais. Eu não entrei na maioria deles. Sim. Eu entrei só para ver o local e. Sim. É que nem Roma, né? Eu tenho desejo de ir a Roma, porque é um museu a céu aberto. Né? Ali são sítios arqueológicos a céu aberto. Eu vou comer as histórias e ir para Roma, para Israel. Eu tenho uma tia lá em Porto Alegre que foi a Roma, né? E ela disse assim que a cidade inteira é um museu. A pastora detesta museu, eu adoro esses lugares. Eu odeio. Né? Museu e zoológico é comigo mesmo, que coisa que eu gosto de ver, coisa histórica e bicho. Ela tem pavor dos dois. Né? Mas essa minha tia estava me contando da Capela Sistina. Da Capela Sistina, que você, assim, é tanta gente que você tem que entrar e aquele fluxo de gente vai te empurrando, assim, você não consegue parar para fotografar, né? Até é proibido fazer isso lá dentro, porque se você parar para fotografar, eles te pisoteiam. Então é aquele fluxo de gente que vai entrando por uma porta e saindo pela outra, assim, ó, o dia inteiro aquilo lá, né? Então você entra e o pessoal meio que vai te empurrando, você vai olhando os negócios e já sai lá do outro lado, né? Mas é uma coisa tremenda. E todos esses lugares são portais no mundo espiritual. Tá? Bom, então, ele nos chama para fora do nosso sepulcro. Veja o que a professora escreveu aqui, nosso, não dele. De pecados, nos oferecendo a sua ressurreição. É como se Jesus nos dissesse, eu venci e você também pode, se confiar em mim e crer que eu venci a morte. Efésios 2, 5 e 6 declara, vamos juntos. E estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? Então, para uma nova vida é que nós fomos chamados, né, através de Cristo. Essa é a verdade sobre a ressurreição. Se Cristo venceu a morte, nós também podemos.
se crermos e confiarmos nele de todo o nosso coração. Amém? Você percebe que de fato tudo é por meio dele, né? Então ele é a vida que se entrega para a morte, e nessa entrega ele mata a morte que matava a nossa vida. E aí, ele é ao mesmo tempo também a evidência, a legalidade, que nos traz a nova vida. Então, tudo, absolutamente tudo gira em torno, em função, e tem como origem e ao mesmo tempo como destino Ele. Então, se alguém te perguntar por que Jesus é Deus, por que você diz que Jesus é Deus? Não, é fácil responder isso, porque Ele é o único que é ao mesmo tempo a origem e o destino de todas as coisas. Quem, a não ser Deus, seria assim? Origem o quê? Ele é ao mesmo tempo a origem e o destino de todas as coisas. Então quem seria assim, a não ser Deus? Só Deus pode ser assim. Olha aqui, essa parte aqui, eu sempre quis entender fé e obra, eu não sabia que eu ia aprender justo hoje. Vamos lá então, vamos ao entendimento. Fé e obras. Bom, quando falamos de fé e obras, o que vem à mente imediatamente é a epístola de Tiago. Inclusive até vou botar amanhã também, me lembra, vai anotando tudo aí para vocês me lembrar no grupo amanhã. Eu boto o PDF para vocês do comentário de Tiago. Inclusive estou lembrando aqui até que eu preciso comprar esse comentário também. Misericórdia. Já tenho a fé. Só falta a obras para mim comprar. Daquela coleção da Shed, eu acho que ele está, parece que 40 e poucos reais. Sim, compra lá, é de Deus. O que eu faço com esse homem? Eu vou olhar aqui no intervalo. Aquele comentário de Tiago é muito bom. Oh, Jesus, Deus abençoe. Então, você sabe aquele ditado, quem não chora, né? Oh, papai. Só Deus na causa. Então, assim, mas é importante você estudar Tiago, porque Tiago que vai ser o grande livro da Bíblia que vai tratar desse assunto aqui. Isso aqui não é tão simples como parece. Por exemplo, Lutero, ele não gostava da epístola de Tiago. Inclusive, Lutero dizia que esse livro não deveria estar na Bíblia. Sabiam disso? Quando nós estudar a história da igreja, vocês vão ver isso. Lutero era muito antipático com isso aqui. Por quê? Porque ele dizia que a epístola de Tiago era um livro que poderia induzir os crentes a pensarem que as suas obras os salvariam. Em contrapartida, ele amava Romanos, porque o que faz o contrabalanço entre Tiago é Romanos. Romanos vai trabalhar fé, e Tiago obra. Então aqui está o ponto de equilíbrio entre as duas. Agora, o que acontece? Fé e obras devem caminhar juntas. Fé e obras não são coisas mencionadas só no Novo Testamento. A Bíblia, se pegar de Gênesis a Apocalipse, vai falar de fé e obras, tá? É que nós temos que aprender a olhar as entrelinhas das Escrituras. Nem sempre vai falar com esse nome, mas muitas vezes o princípio de obras, o princípio da fé vai estar lá, até em histórias que a Bíblia conta. Então, o que nós temos que perceber aqui, Cristina, é o seguinte:
é a fé e as obras como doutrinas aplicadas ao dia a dia, na prática de vida. Então a nossa praxis beriana, a nossa prática de vida, né, ela tem que ter fé, ela tem que ter obras, e tanto uma como a outra, né, é através de Jesus. Eu não creio se não for através de Jesus, e nem você, porque tudo vem dele, ele é a origem, lembra de tudo. E eu não faço se não for através de Jesus. Tá? Então, o grande lance não é você achar que uma anula a outra, uma concorre com a outra, uma é mais importante que a outra, mas é você perceber que ambas, né, têm a mesma fonte, que é Jesus. O êxito e a autoridade de Jesus estão no fato de que ele pregava o que vivia e vivia aquilo que pregava. Está aí a charada, Cristina. Está aí a charada. Então, aonde que está a relação entre fé e obras? Na prática de vida, né? Quer dizer, é o que eu faço, né? Eu ensino o que eu vivo, né? E eu vivo aquilo que eu ensino, como um professor da Escritura, né? Eu pensei que era o que a gente fazia na igreja, vamos dizer, dar uma oportunidade, orar, fazer esse tipo de situação, que eu pensava que era isso. Não porque isso aí... Tá, tudo bem, mas isso aí que você está falando, oração, culto, adoração, isso aí são práticas devocionais. Eu estava bem preocupada com isso. Tipo, ultimamente eu não estou mais fazendo, eu estou mais assim, reservada assim na minha. E eu pensei, será? Daí fiquei pensando, vou dar uma olhada no mundo. Daí hoje eu ia olhar no meu tempo, daí eu não Viu? Oh, Jesus. Cristina. Que me falaram que a obra era isso, então eu acreditei, eu era uma hipótese. Não. Uma Leiga. Tipo, não sabia, né? Cristina, você precisa sair da caixinha. Porque esse tipo de coisa, tá? Essa maneira de ver é uma maneira que foi induzida na mente da igreja por uma mentalidade denominacional. Então foram as denominações, as placas de igreja que colocaram na mente e no coração dos irmãos essas ideias, né? Você canta na igreja, então você está fazendo a obra de Deus. Você prega, então você está fazendo a obra de Deus. E isso não tem nada a ver. Fazer a obra de Deus, eu já falei uma vez para vocês aqui, é crer naquele que da parte do Senhor foi enviado. E quem diz isso é Jesus, o dono da obra, né? Não é pastor nenhum, teólogo nenhum, o próprio Jesus. Então qualquer irmão, independente de cargo, título, fazer, deixar de fazer alguma coisa no culto e tal, qualquer irmão, a partir do momento que ele se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus de todo o coração, ele já está fazendo a obra de Deus ao se tornar um salvo, um crente. Dali para frente ele vai desenvolver a sua salvação, e nesse processo de desenvolvimento da salvação, essas práticas vão se tornando cada vez maiores. Aí você vai dizer, tá, mas então o que é as tais das obras, professor? Por exemplo, obras de justiça, tá? Você não se conformar, né, com uma situação de injustiça que está acontecendo na sua cidade
E você então, de alguma maneira, se engajar em alguma mobilização da igreja para isso mudar. Isso é obra de Deus. Você, e eu sei que isso é muito polêmico, né? Você no dia da eleição ir lá votar consciente e botar o teu votinho lá alinhado com a direção que a igreja está sugerindo, porque ninguém é obrigado a votar em ninguém, mas a igreja sugere. Quando você alinha, tá, com alguém que está alinhado com as pautas da igreja, isso também pode ser considerado obra de Deus. Veja que eu não falei um crente, eu falei alguém alinhado com as pautas da igreja, porque a gente tem que parar com essa história também, irmão, de pensar assim, que para as coisas mudar, né, os crentes têm que assumir tudo. Até mesmo, nós não temos nem pessoal preparado a nível de igreja brasileira para assumir tudo. Se você pegar todos os crentes da igreja brasileira e pegar, por exemplo, todos os cargos do governo, você não vai conseguir preencher todos só com crente. Por quê? Porque infelizmente ainda não tem gente o suficiente preparada no meio da igreja. E a culpa disso é da própria igreja, que por muitos anos se isolou e isso é do diabo, aí o diabo tomou conta mesmo, entendeu? Agora nós estamos num processo de reverter isso. Então quando você põe lá o teu votinho consciente, dizendo, não, eu vou votar aqui no fulano de tal, que foi sugerido para mim, porque eu olhei lá e eu vi que esse cara, né, ele não é crente, mas ele está alinhado, ele é contra o aborto, né? Ele é contra essas pautas aí LGBT, não sei o que lá, né? Então, né, é um cara que está alinhado, né? Às vezes o cara nem está alinhado 100%, mas está alinhado com a maior parte das pautas da igreja. Isso é uma obra de Deus. Isso é uma obra de Deus. Tá? Agora elegemos o nosso vereador aí, o pastor Irineu. Isso foi uma obra de Deus. Então a gente tem que parar um pouco com essas coisas muito religiosas, porque às vezes a gente pensa em obra de Deus só em termos de coisas religiosas e não em termos de coisas sociais, tá? Você vê uma necessidade, eu sei que tu faz bastante isso, né? Aí você vai lá, leva uma cesta básica, ninguém mandou, você levou, isso é uma obra de Deus, entende? Agora, o que a gente faz num culto, a dinâmica de culto, tá? Pregar, cantar, tirar oferta, orar, né? Isso são dinâmicas devocionais. Vir na igreja, fazer um propósito de oração, não é culto, mas você vem. Isso são coisas da vida devocional, são coisas são coisas do congregar, são coisas do dia a dia da igreja, né? Entende? Isso, são coisas do dia a dia normal do cristão. O problema é o quê? É que o denominacionalismo, tá? Cuidado com o denominacionalismo, porque o denominacionalismo, o que ele faz, né? Ele busca destacar algumas pessoas. E aí essas pessoas que colocam essas ideias na cabeça da igreja. Por quê? Porque muitas vezes essas pessoas buscam destaque. Né? Então olha como eu faço a obra de Deus, porque eu tenho a oportunidade no culto e eu canto 3 louvor com playback e você não canta, então você não faz a obra, eu faço. Isso aí é de uma ignorância, isso aí é de uma pequenez, isso aí é um troço ridículo, isso não tem fundamento bíblico nenhum. E de repente um louvor que nem passa no tempo. Nenhum. E aí eu vou dizer para você, na minha igreja aqui, tá? Quando eu assumi a igreja aqui, quando eu assumi a igreja há 24 anos atrás, lá em Beverly Hills, tá? Quando eu assumi a igreja lá há 24 anos atrás, tinha esse negócio de oportunidade. É isso mesmo. Tá, você imagina qual foi o meu primeiro ato na igreja? E era o microfone da Xuxa, né? Eu acabei com isso. Eu acabei com isso na igreja. Acabei com isso na igreja. Eu tinha 10 membros. Ficou 2. Uma Sueli que está até com nós até hoje. Uma Sueli que está até hoje conosco e uma outra irmã que quando eu saí da denominação ficou lá. Não me acompanhou, ficou lá. Tudo bem. Está lá
querida firme lá na igreja até hoje, né? Irmã Maria Chagas. Então o que acontece? Não adianta nem trazer a fita cassete, não adianta nem trazer a fitinha mais, irmãos, que nós não vamos mais, o nosso culto daqui para frente não vai mais ter esse formato aqui. Vai ser tudo congregacional. Então, se vamos fazer todo mundo junto. Vamos cantar, canta todo mundo junto. Interessa se é desafinado, se não tem instrumento, né? Se é para orar, vamos orar todo mundo junto, né? Por quê? Porque a ênfase da igreja, falei para eles, tem que ser o Senhor, porque eles eram muito focados. Aí a igreja daqui a pouco parecia um show de calouros, parecia um programa de auditório. Fala, bem. Tipo assim, né? Fazer para Deus sem Deus. Exato, é o que acontecia na nossa igreja, entendeu? Quer dizer, aí daqui a pouco você não é mais pastor, você é um Silvio Santos espiritual. Vamos ouvir agora. Oi! Eu me sentia um Gugu Liberato. Mas na verdade, entendeu? assim, é que quando a gente aceitou Jesus, nós... Era o formato. Era isso aí. Era esse formato. Era desse jeito. Entendeu? Né? E até hoje, não sei se ainda existe, mas deve existir, aquele pastor, tem alguns, né, que falam, não você ficar, você vai fazer a obra, você vai vou subir você de nível, igreja, né? Não sei se ainda tem essas coisas, né? Meu irmão, igreja não é quartel, meu irmão. Quartel que o cara é promovido de cabo a sargento, de sargento a tenente. Tem, existe isso na igreja. Né? As promessas. Não, sim, estou dizendo a igreja bíblica. A igreja, quando é bíblica, não existe. Agora, assim, se a tua igreja é assim, Só que você paga preço de colocar quem está errado no seu culto, porque você não sabe as coisas, como que está a minha vida para entregar na igreja. Então você não paga o preço. Porque às vezes eu posso estar com a vida toda errada lá fora, e porque eu prego, fogo cai, uma expressão não prego. Eu prego, fogo cai, e na realidade eu estou fazendo um monte de coisa errada, eu venho aqui, canto, faço tudo, prego, e quem vai pagar o preço? Eu vou pagar o preço, mas você também vai, porque senão o vídeo eu creio assim. Mas pregar e o fogo cair, até o diabo prega, porque o diabo faz sinais. Eu quis dizer assim, O diabo conhece Bíblia. Não, eu quis dizer assim, que você já teve visão de não colocar qualquer pessoa. Sim, claro, Entendeu? claro. Porque muitos vão assim, não, aquele pegou o fogo caiu, vou chamar ele, mas não sabe como está a vida dele com Deus. Como você disse, até o diabo faz. Sim. Então eles querem saber de movimento na igreja. Aí que tá. É movimento. Aí que tá. Dizem que é o fogo do Espírito Santo. Aí que tá. Não confunda movimento com avivamento. Não, sim. Essa foi a segunda coisa que eu fiz na minha igreja no passado. No passado, a segunda coisa que eu fiz, primeiro cortei as oportunidades, né? Eu não, nada contra, tá? Mas aqui na restauração não funciona assim. Segunda coisa que eu fiz, eu cortei o pregador de fora. Eu disse, não, vocês têm pastor, e pastor capaz. E se eu não for capaz para alimentar minhas ovelhas, 1, 2 ou 3 vezes por semana, com um sermão diferente toda semana, então eu tenho, meu filho, que me aposentar e pendurar a minha chuteira. Eu não posso terceirizar o meu púlpito. Então hoje aqui na restauração é assim. Você sabe quando que vem gente pregar aqui de fora? Só na festa do Hanukkah, irmão de Sante, porque o resto do ano inteirinho eu não sou zagalo, mas o pessoal tem que me engolir. Se não é eu, é ela. Às vezes eu chamo aí a Cristina, a irmã Roselane, que são irmãos antigos da igreja, que eu conheço, né? Que vêm, que pregam, e ainda assim é lá de vez em quando, entende? Agora eu vou te dizer uma coisa, o líder de igreja ele não pode ficar sorteando muito o púlpito assim, tá? Só que assim, se a sua igreja, tá? Porque, pelo amor de Deus, entenda uma coisa, eu não nasci assim. Você sabe que foi por causa disso que eu fiquei meio assim, não sabendo, desigrejada, vamos dizer assim, não confiando mais na denominação e na outra.
Por causa disso aí. Então. Aí quando o moleque tem muito assim, uma vez veio na igreja nossa, assim, veio um pastor, que ele tá lá perto do cemitério, lá agora com a igreja, aí ele olhou assim pra igreja e falou assim, olhou, pois é, eu cheguei aqui, contei que aqui tem 7, uma igreja que tinha, era uma garagem que tinha 7 pilastras, assim. Eu contei que eles então, Deus me mandou chamar 7 irmãos para me dar uma oferta de R$200. Misericórdia! Por Deus do céu, pastor! Por isso que não tem pilastra aqui. Não, por Deus do céu, que não me dá ali diante que eu comecei a ficar meio. Daí já você não precisa estudar. Não. Irmão, ó. Quando meus olhos começaram a ser abertos nessa parte. Ó, para nós ir tomar café, tá? Meu Deus! Para nós ir tomar café. Meu irmão, o nome disso é Miguel Gospel. Miguel gosta. Tem bastante. Tá? Então assim, ó. Não, então assim, ó. Não. Assim, ó. Certo do gosto. Assim, ó. Não seja mentiroso. Seja mentiroso. Então você está precisando de uma grana, você chega no púlpito e diz, irmãos, eu preciso aí de uma grana e é tanto, quem que vai me ajudar? Agora não fica espiritualizando o troço, contando 7 não sei o que. Isso aí é conversa fiada, foi o Espírito Santo nada que falou com esse cara. Entendeu? 5 irmãos com 100, Né? Então se você quer cantar, ó, aprenda comigo aqui. Quando eu quero os negócios eu falo na cara, não fico inventando moda. Sempre falei. Acho que é mais fácil, né? É mais É fácil. mais limpo, né? Porque Entendeu? daí você fica brincando com a Ô Jorge, eu nunca estou não tá legal para aprender. Deus, Jorge, por que você está ensinando? Daí é ele Deus. Eles. Não. Entendeu? Tem isso também. Tem isso também. Vai responder. Só que assim, irmãos, agora assim, ó, eu não sou assim do dia para a noite, tá? Eu fiz muita coisa errada no meu ministério, eu fiz muita coisa errada na igreja, tá? É um processo de 24 anos, não é 24 dias, tá? A minha igreja hoje, ela tem uma mentalidade que ela está sendo formada há 24 anos. Eu já tive muito pipoco com essas coisas, tá? Então assim, ó, se a sua igreja tem alguma coisa assim, se não queira chegar lá que nem o selvagem da motocicleta, achando que você vai fazer a revolução e mudar tudo, e que não é assim. Tá? O apóstolo Jair sempre falou isso, a igreja é processual, é um processo que leva ao outro, que leva ao outro, que leva ao outro, que leva ao outro, e as pessoas vão despertando, vão amadurecendo, vão crescendo, vão entendendo. E o apóstolo Jair sempre falou o seguinte, a ovelha é simples. É verdade. O que ele queria dizer quando ele dizia isso? A ovelha é simples. Que na simplicidade é que você vai conduzindo o rebanho, as pessoas, aonde eles precisam ser conduzidos, não é onde você quer. É onde eles precisam ser levados. Tá? E às vezes a sua igreja ainda tem muito dessas coisas esquisitas aí, mas até é necessário que tenha, porque essas coisas fazem parte de um aprendizado. Porque se não errar, como que vai aprender? Tá? O aprendizado se dá por erros e acertos, inclusive isso acontece na igreja também. Para saber quem é quem, né? Tá? Então assim, ó, eu não vou ser mentiroso. Se eu disser assim, ó, que eu nunca privilegiei ninguém para tentar segurar o cara na igreja, eu vou mentir para vocês, eu já fiz isso. Só que eu aprendi o seguinte, que isso daí é uma furada. Por quê? Porque o cara, quando decidiu não ficar, ele vai sair do mesmo jeito. Vai sair do mesmo jeito, não adianta, meu irmão. Não tem ideia. Entendeu? O coração dele não está ali. Oi? Entendeu? Se ele tiver que, o senhor vê, esses dias eu e o Jorge estávamos conversando sobre isso, de tempos, né, da igreja, de pastor, esse que está com a gente agora, ele veio de uma igreja que tirava 28 mil por mês. Aqui, agora que está um negócio melhor, que os membros estão voltando, ele tira cerca de 8, 12. E não dá resultado o negócio. Quer trocar? Não, aqui nós tira 2. Não
assim, quero eu que um dia dê 10, 28, né? Mas aqui não dá 2, meu irmão. Entendeu? Não, Ó, vou dizer para vocês, aqui é um troço doido. Aqui é um troço doido, tem mês que é o contrário, que é eu que sustento a igreja. Tá? Aqui Pronto. Então, fé e obras devem caminhar juntas, né? A gente falou aqui do êxito de Jesus, né? Que ele pregava o que vivia e vivia o que pregava. Mateus 7, 28 e 29, vamos lá? Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Aí, ó. Amém? Então, as obras, esse versículo nos traz um entendimento interessante. Qual a função das obras no reino, né? Elas autorizam ou credibilizam a nossa pregação. Amém? Quais transformações de fato a fé tem realizado nas nossas vidas? Essa é uma pergunta válida. Eu sou crente, tá? Tudo bem, mas o que mudou na sua vida? Né? Você mentia, não mente mais? Né? Você, enfim, né? Você era insuportável, não é mais? Né? Você, né? Ninguém podia confiar em você, agora pode? Sei lá, isso pode ser em várias áreas, né? Então, irmão, não adianta, isso aqui tem que funcionar na vida da gente, né? Se não funcionar, entendeu? Eu já tive conflitos, né, internos em oração, lutando e querendo vencer coisas e dizendo: Senhor, esse troço aqui tem que funcionar na minha vida, senão não vou mais pregar, senão não vou mais dar aula, né? Nós já passamos situações aqui na igreja, irmãos, tão apertadas e desesperadoras, de eu vir aqui para dentro orar e dizer: Senhor, está aqui, ó, abrir a Bíblia para Deus. Você já viu fazer um troço desse? Dizer: está aqui, ó, ou esse troço funciona aqui nessa igreja, ou eu vou fazer assembleia e domingo agora eu vou entregar esse negócio, porque a coisa tem que funcionar. E o problema não está em Deus, é nós. Então a minha oração é: Senhor, não está funcionando, me mostra. Me mostra. Então o Tiago tratou disso nas Escrituras, Tiago 2,14, vamos ler. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvar? As obras nada mais são do que a nossa fé professada, sublinha isso. Que são as obras? É a tua fé professada. Se crermos, faremos obras, pois a nossa fé precisa produzir frutos. Amém? Muitos dizem crer em Cristo e que não precisam de obras para provar isso. Irmão, aqui começou conversa para boi dormir. Mas o fato é que, se cremos, será evidente que realizaremos obras que manifestam essa fé. Tiago 4,18. Mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu, com as obras, lhe mostrarei a minha fé. Quer dizer, Tiago aqui está fazendo um trocadilho, ele está querendo mostrar o seguinte: o que tem mais peso? Só conversa, dizendo que tem fé? Ou, pelas evidências, pelas obras, demonstrar a fé? O que vale mais? Falar ou demonstrar?
Até escreva isso do lado desse versículo. O que vale mais? Falar ou demonstrar? Então você percebe que fazer a obra de Deus não tem a ver com o que você fala, mas sim com quem você é. Tem muito irmão que vai ser galardoado na eternidade por ter feito a obra de Deus sem ter praticamente aberto a boca aqui na terra. Mas ele era em Cristo. Nós precisamos aprender, irmãos, a ser em Cristo. Isso eu aprendi com o apóstolo Jair. A ser em Cristo. É aquilo que nós estávamos falando, né? É o que eu estava falando do meu discipulador, o pastor Pedro, entendeu? Tudo isso que acontecia e tal. Ele não fazia força para isso. É que ele era, essa era a essência dele, a oração, a busca e tal, era a essência dele. Ele ensinava por exemplo. Era a essência dele, acabou se tornando o estilo da igreja. É que nem a minha igreja aqui. Qual é a minha essência? E ensino, estudo. Experimenta vir pregar aqui uma mensagem sem fundamentar para ver o que vai te acontecer. Eles vão te parar na porta ali e já vão te cobrar. O que é que você veio falar aqui? Cadê o fundamento desse negócio? Cadê o fundamento desse negócio? Por quê? Porque a minha essência vai passando para eles. Então, vamos mostrar nossa fé ao mundo, irmãos, através das nossas obras. Então, ali a figurinha, ó, fé e obras, duas realidades que se completam, elas não se contradizem, elas se completam. Só poderemos realizar obras úteis se verdadeiramente crermos no Filho de Deus e na sua obra redentora. Então, sublinha ali a palavra crermos. Você está vendo então que as obras não são feitas porque você quer, mas porque você crê. Tem muita gente, às vezes até que quer, mas não consegue fazer. Por quê? Porque não crê. Quer dizer que a origem de tudo tem que ser a fé, e não o ativismo. Puxa uma flecha aí do lado desse parágrafozinho aí, escreve isso. A base de tudo tem que ser a fé, não o ativismo religioso. A base de tudo tem que ser a fé, não o ativismo religioso. Nós temos que aprender a nos questionar nas nossas igrejas. A base de tudo tem que ser a fé, não o ativismo religioso. Ativismo religioso. Né? Nós temos que aprender a nos questionar nas nossas igrejas, entendeu? Peraí, tá tendo tal coisa, mas por que nós estamos fazendo isso? Né? Nós estamos fazendo isso por uma direção de Deus, porque haverá edificação, porque haverá glória a Jesus, porque haverá crescimento no reino e tal, ou é só para cumprir a agenda? Então a agenda ela nunca pode ser superior, ao propósito, porque se ela passa do propósito, ela perde o sentido. Fala. Posso dizer que eu estava querendo ter uma coisa. Se não tem essa base, eu nem posso falar para o ímpio de Jesus, porque essa essência não existe em mim. Porque muitos aí falam assim, você não faz a obra, daí alguns, qual que é a obra? Você não prega, não evangeliza lá fora, mas assim, dentro dessa base que é a fé, se eu realmente
não tenho essa essência e não creio que realmente, né, Jesus Cristo morreu por mim, por nós, como é que eu posso falar do amor dele? Sim. Falar você fala, mas vai ser palavras vazias. Isso que ele está falando é importantíssimo, porque o que ele está querendo dizer é o seguinte, é que a fé tem que dar conteúdo às coisas que nós fazemos na igreja. É como o pastor falou lá, Cristo vivia o que fazia, eu anotei uma Sim. coisa aqui, eu falei bem assim, eu fiz assim para mim, eu vivo o que faço e faço o que vivo, que é dentro daquela palavra que o pastor falou de Cristo. Sim. Cristo, né? Sim. Pregava o que vivia e vivia o que pregava. Sim, é isso aí. E é isso que vai dar o conteúdo, o sentido. Sentido. Porque senão a igreja fica cheia de gente vazia. Pois é. Fazendo uma coisa arada, E é muito barulho. gastando recurso, gastando tempo, se estressando, e no fim vira só aquele fuzuê, aquele vucu-vucu, aquela movimentação de crente, e quando chega no final, o que produziu? Nada. Produziu nada, né? Às vezes produz só incomodação, né? Então, bom, vamos terminar a fé e obras. Então, e assim nós prosseguimos enquanto deixamos nossas vidas nas mãos de Deus, crendo nele e confiando na sua redenção. Vamos manifestando uma fé viva e prática aos demais através de nossas obras. Olha ali Romanos 1:8. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Por que a fé dos irmãos da igreja de Roma era conhecida no mundo inteiro, no mundo antigo conhecido, né? Por causa da fé. Então, a nossa fé precisa ser proclamada, entende? A proclamação número 1 é a fé. Quando cremos verdadeiramente, é notório para aqueles que nos cercam, e podemos assim alcançar a muitos com o Evangelho de Cristo. Jesus nos deu uma nova vida e fazemos bom uso dessa oportunidade, manifestando a nossa fé. Sublinha isso. Manifestando a nossa fé. Em Apocalipse 22:12 diz: e eis que cedo venho, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. São as nossas obras de fé aqui na terra que determinarão o nosso galardão. Portanto, salvação é pela fé, mas galardão é pelas obras. Sublinha isso. Amém? A salvação é para você entrar lá. Agora, o grau de responsabilidade que você vai ter lá onde? Na eternidade, no reino, aí é pelas obras. A entrada está assegurada a todos que creem, mas o grau de responsabilidade lá para cada um será conforme a obra que ele fez. Tá? Por isso que as obras são importantes. Eclesiastes 9:10 afirma, um dos meus versículos preferidos: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Esse texto é muito interessante, foi colocado aqui para a nossa reflexão. Enquanto estamos nessa terra, há obras a serem realizadas, que as nossas obras sejam agradáveis a Deus. Tiago 2,17 diz: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. O que seria uma obra morta? Eu vou responder para vocês. Uma obra morta é tudo aquilo que é feito para Deus sem Deus. Pode escrever. Tudo aquilo que é feito para Deus sem Deus, ou seja, que a base não é a fé, é obra morta. Né? Uma obra morta é tudo aquilo que é feito para Deus sem Deus. Né?
Quando falamos de obras mortas, nos vem à mente a igreja de Sardes. Esta igreja foi advertida pelas obras que haviam realizado. Apocalipse 3, 1 e 2. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Então, qual era o problema da igreja em Sardes? Ela não tinha obras íntegras. A palavra íntegro, integral, dá uma ideia de totalidade, de total. O que é um suco de uva integral? É aquele que não tem mistura com outro suco, ele é uva. Então, aqui o que é uma obra íntegra ou integral? É uma obra que ela está do começo, meio e fim fundamentada em Deus. Não, mas nós vamos fazer aqui porque todo ano a gente faz, porque é a nossa agenda, porque é a nossa tradição, porque não sei o quê. Cuidado, isso pode estar sendo uma obra morta. Fazer só por fazer para cumprir a agenda. Sim. Às vezes não é o amor, é a tradição. Sim. Embora a tradição não seja ruim, existe uma boa tradição, que inclusive a Bíblia fala dela. As pessoas não fazem para Deus, eles querem fazer para o pastor ver, para poder ganhar um cargo, subir, igual nós estávamos comentando, ser presbítero. Mas, aquilo que eu falei, a igreja não é quartel. É no quartel que você recruta soldado, cabo, sargento, tenente, capitão, por aí vai. A igreja não funciona assim. Bacon, no volume 10 do seu comentário, nos traz algumas informações a respeito da igreja de Sardes. Erdmann comenta: ela não conquistou nada no reino espiritual. Almas não estavam sendo salvas, santos não são fortalecidos, ajuda não está sendo oferecida aos necessitados, seus cultos são formais, sem vida e sem sentido. Não achei as tuas obras aperfeiçoadas diante do meu Deus. A palavra para perfeitas literalmente significa suficientes ou cheias. Então, quando o Senhor fala, não achei tuas obras perfeitas diante do meu Deus, não achei tuas obras suficientes. Não achei as tuas obras cheias, ou seja, as tuas obras estão vazias, porque vocês estão vazios, é o que ele estava falando para a igreja em Sardes. Switch faz a seguinte sábia observação: obras são cheias somente quando são avivadas pelo Espírito de vida. Sublinhe isso. Obras são cheias somente quando são avivadas pelo Espírito de vida. Precisamente é isso que faz a diferença entre uma igreja morta e uma igreja viva. Uma sente a falta do Espírito Santo, a outra está cheia e capacitada pelo Espírito. Não será o número de atividades ou a organização eficiente que tirará o lugar da dinâmica poderosa do Espírito Santo. Sublinhe isso aqui. Não será o número de atividades ou a organização eficiente que tirará o lugar da dinâmica poderosa do Espírito Santo. Amém? Esse comentário colabora mais ainda para o nosso entendimento a respeito da fé e de obras, pois a igreja em Sardes perdeu a fé, e como a fé não estava sendo manifesta, suas obras eram mortas. Pessoas não estavam sendo salvas, necessitados não estavam sendo ajudados, santos não estavam sendo fortalecidos. Para que serve uma fé que não é manifesta? A igreja em Sardes nos ensina sobre a importância de termos obras íntegras diante de Deus, que são fruto de uma fé manifesta através do Espírito Santo. Fé e obras caminham juntas. A palavra de Deus nos ensina essa verdade, que possamos manifestar nossa fé através das obras. Amém. Amém? Amém. Então
Então marquem aí a página número, 48. página 48, slide 190.